Então, gente, boa noite. Espero que todo mundo esteja bem. Hoje vamos iniciar mais uma Pré-Agro com nosso palestrante Wagner Bettiol, com o tema Importância do controle biológico para o controle de doenças. O Wagner é agrônomo, pós-graduado em fitopatologia, possui uma ampla experiência na área da agronomia, com ênfase em fitopatologia e atua com temas de controle biológico e controles alternativos de doenças de plantas. É um prazer ter ele com a gente, para agregar bastante conhecimento para a gente. Não esqueça de assinar a lista de presença, que vai ser disponibilizado durante a palestra, porque no final vai ter um sorteio de um livro, galera. E é isso, vou passar a palavra para o palestrante. Eu vou retomar minha apresentação aqui. Bom, antes de entrar no primeiro slide, eu quero agradecer a vocês pelo convite e a presença de vocês também, que estão assistindo, né? Início de noite, nem sempre é tão tranquilo para a gente fazer as coisas. Então, eu vou iniciar agora a apresentação. Só gostaria que a Nayara me confirme se está tudo ok. Tá sim, tá ok. Pode começar. Perfeito, então vou começar, tá? Como foi apresentado, eu vou falar sobre a importância do controle biológico de doenças, para controle de doenças de plantas. E os temas que eu vou abordar são mais ou menos esses que estão nesse primeiro slide. Então, mostrar para vocês que controle biológico não é substituir um pesticida químico por um bioprotetor, um biopesticida por um agente de controle biológico. Porque essa estratégia, ela normalmente não funciona tão bem quanto as pessoas imaginam. Para que o controle biológico funcione adequadamente, precisa entender a estrutura e o funcionamento do agroecossistema. É fundamental esse aspecto. Também precisa de um adequado manejo para que o bioagente ele trabalhe adequadamente e sobreviva nas condições ecológicas de uso. Precisa, portanto, de integração em todos os aspectos dentro da área onde está se fazendo agricultura. E precisa de um amplo conhecimento, que acredito que seja um dos objetivos da SEAGRO que vocês estão organizando. Esse primeiro slide é para mostrar um fato que é bastante importante para a gente, e é um trabalho publicado pelo Joop van Lenteren, que é uma das maiores autoridades em controle biológico de pragas do mundo, onde ele diz, no artigo deles, que isso torna o Brasil provavelmente o país com maior área de biocontrole aumentativo, que a gente vai ver o que é daqui a pouco, em todo o mundo. Ele falava isso em 2018. E nesse pacote aí, que ele fala isso, não estão sendo considerados o controle biológico natural e o clássico, que também nós vamos ver mais adiante. E eles terminam escrevendo nesse artigo que espera-se que a área do biocontrole aumente fortemente nas próximas décadas no Brasil. E uma indicação desse crescimento é o aumento do número de produtores, então o número de empresas de agentes de controle biológico. Isso vem ocorrendo tal como está escrito nesse artigo do Joop van Lenteren. Em um livro recente, organizado também pelo Joop van Lenteren, sobre o Biological Control em Latinoamérica e Caribe, onde tem um capítulo sobre o Brasil, que eu tenho a felicidade de participar junto com a Wanda, o Parra e o próprio Joop, onde algumas conclusões foram tiradas e elas são apresentadas aqui ao lado. Tem o texto original em inglês e aqui ao lado uma tradução deles. Então diz o seguinte: em 2017, numa aproximação grosseira, incompleta e provavelmente muito subestimada, a área total sob biocontrole de pragas e doenças de plantas foi superior a 24 milhões de hectares no Brasil. A área tratada com
produção on-farm de agentes de controle microbiano pode ter sido maior do que a dos produtos registrados. As áreas tratadas são consideravelmente maiores se for considerado que para diversas culturas mais de um ciclo de cultivo é realizado por ano. Por exemplo, nós temos muitas vezes o plantio, por exemplo, milho, soja ou várias combinações que no Brasil se permite fazer 2 ciclos de várias culturas, né, por ano. Se aqui for incluído, então, os produtos à base de bacilos thuringienses, que foram aplicados em 5,5 milhões de hectares, a área aumentaria consideravelmente. Só uma observação: a rigor, os produtos à base de bacilos thuringienses não são considerados agente de controle biológico, porque o que age no inseto são os cristais. Tá? Além do uso de biocontrole aumentativo, o Brasil tem uma área de pelo menos 3 milhões de hectares sob biocontrole clássico, que também acreditamos que está subestimada. Então, um número mais realista para o Brasil atual é que o Brasil está aplicando controle biológico em mais de 50 milhões de hectares. Ainda continua nesse capítulo e termina falando o seguinte: finalmente, a comunicação sobre os sucessos obtidos com o biocontrole costuma ser pobre no Brasil. A comunidade do biocontrole deve se orgulhar dos sucessos obtidos durante as décadas recentes, e não apenas enfatizar os níveis de controle de pragas e doenças, mas também ilustrar os benefícios para o meio ambiente, a saúde das plantas, dos animais, dos agricultores e dos consumidores. O controle biológico contribui fortemente para a restauração da biodiversidade e da agricultura sustentável. Com esses 3 slides, praticamente, eu fiz quase um resumo da situação do controle biológico no Brasil, mas nós vamos ver mais detalhes adiante. Eu gosto de começar minhas apresentações mostrando esse slide, que é um artigo do Rockstrom e outros autores, de 2009, que saiu na Nature, que é sobre os processos do sistema Terra. Quais são os limites planetários? Eles estabeleceram que nós temos 9 processos que são importantes e fundamentais para manter a vida na Terra. Quando a gente vê aqui a Terra como um todo, esse verdinho é o limite adequado, e passou desse verdinho aqui, significa que nós estamos extrapolando os limites do planeta. Então, quando nós olhamos aqui para a poluição química e carga de aerosóis, aparentemente nós estamos muito bem, porque está tudo verdinho, né? O problema é que não tem como medir ainda esses 2 limites, a poluição química e a carga de aerosóis atmosféricos. Portanto, eles estão verdinhos porque não existem medidas. Quando nós olhamos a destruição da camada de ozônio, hoje vem sendo bastante comentada, principalmente pelos problemas causados de câncer de pele, né? A gente vê que nós estamos aqui numa situação ainda adequada, e felizmente o homem descobriu que, se ele interferisse, poderia mudar essa situação. Então, hoje, o buraco na camada de ozônio está diminuindo porque foi tomada uma decisão na ONU, e eles criaram o MBTOC, que é um grupo que discute como reduzir os gases que causam a destruição da camada de ozônio. E hoje teve uma mudança muito grande, né? Hoje não, há tempos, vem tendo uma mudança muito grande, onde se proibiu o uso de brometo de metila em praticamente quase todos os países, e também as geladeiras, etc., mudaram totalmente os gases, e com isso a camada de ozônio está começando a se recuperar, mas estima-se que vai levar mais ou menos 100 anos para atingir o que nós tínhamos antes. Um outro aspecto é a acidificação dos oceanos, que ela só vem aumentando e causa sérios problemas nos oceanos. Nós temos ainda a alteração do uso do solo, que vocês podem ver aqui ainda está numa situação não tão crítica, mas ela vem subindo anualmente,
e é basicamente devido à agricultura. Outro aspecto é o uso de água potável, que também nós estamos nessa posição, e esse vermelho ele vem crescendo, e também o uso de água potável é diretamente relacionado às atividades agrícolas. Nós temos aqui a interferência nos ciclos globais de nitrogênio e fósforo. A gente pode observar que o fósforo está quase no limite. Eu acredito que todos vocês já ouviram falar que um dos grandes limitantes que nós vamos ter para a agricultura é justamente a disponibilidade de fósforo para aplicar na agricultura. E o nitrogênio, vocês podem ver que já ultrapassou todos os limites estabelecidos e, infelizmente, também é devido à agricultura, e nós não conseguimos fazer uma produção adequada de alimentos sem nitrogênio, mas nós temos que melhorar em muito isso para reduzir este problema. Um outro aspecto que diariamente está sendo comentado, inclusive vai ter uma reunião na Escócia nos próximos dias, é sobre as mudanças climáticas. E se nós observarmos, nós ultrapassamos já o limite planetário há um bom tempo. Inclusive, por exemplo, essa mudança brusca de temperatura, esses extremos de temperatura, extremos de chuva, seca, etc., são devidos às mudanças climáticas. Isso está mais do que provado e, logicamente, que interfere tremendamente na agricultura e na produção agrícola e também na ocorrência de doenças e pragas. E, finalmente, nós temos a taxa de perda de biodiversidade, tanto terrestre como marinha, onde todos os limites planetários já foram ultrapassados. Normalmente, a gente olha essa perda da biodiversidade discutindo somente os grandes animais, vamos dizer assim, sendo que nós esquecemos daqueles seres que vivem no solo e em outros locais que são microscópicos, só que são fundamentais para a manutenção da vida na Terra, para o equilíbrio biológico e, consequentemente, para o controle biológico natural, como nós vamos ver adiante. Um outro aspecto fundamental, quando a gente pensa em doenças de plantas, principalmente patógenos de solo, está relacionado com a degradação dos solos. Quando nós olhamos esses dados da FAO de 2015, vocês podem verificar nesse mapa aqui de 1990, o amarelinho está numa situação ok, enquanto que quanto mais marrom estiver, significa maior nível de degradação. Se nós olharmos em 1990, a quantidade de marrom que nós temos em todo o planeta ainda é limitado. Entretanto, somente 18 anos depois, quando nós observamos esse mapa da FAO, a gente verifica que a quantidade de solos degradados vem aumentou tremendamente. Isso em 2008. Já se passaram 13 anos, possivelmente nós estejamos num nível maior de degradação dos solos. Isso a gente pode observar que o Brasil também faz parte desse nível de degradação dos solos. E a degradação dos solos, a gente tem que pensar que ela é responsável por parte da redução da produtividade agrícola. Então, nós temos que diminuir a degradação dos nossos solos. Quando a gente pensa em mudança climática, esse dado aqui, estou mostrando 4 dados para vocês. Bom, primeiro nesse gráfico a gente observa que ano a ano vem subindo o nível de CO2 atmosférico. Esse dado de agosto de 2018 era de 406, quase 407. Agosto de 2019, vocês vejam, 410, então subiu 3 ppm somente em um ano. Quando nós pegamos junho de 2020 e junho de 2021, comparamos, estava 416 e passou para 419 ppm praticamente. Então subiu aqui quase 2 ppm e meio em um ano, sendo que esse ano foi bastante atípico, né? As atividades industriais, etc., elas foram reduzidas, mas mesmo assim nós aumentamos a quantidade de CO2 atmosférico. Isso causa uma série de problemas ambientais, e logicamente os problemas ambientais têm relação direta com
as doenças de plantas. Haja vista que, para ocorrer doenças, nós temos que ter um hospedeiro suscetível, um patógeno virulento e um ambiente adequado. Senão, não ocorre a doença. É o famoso triângulo das doenças. O IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, em 2019, afirmava o seguinte: entre 7% e 40% da superfície da Terra está degradada. No Brasil, 8% da área está degradada. A diminuição na qualidade do solo reduzirá a produção global de alimentos em 12% em 2100. 2100, gente, parece que está longe, mas está aí. Vocês podem ter certeza que é já já. A cada elevação de 1 grau Celsius na temperatura do planeta, ocorrerá redução de 7,4% na produção de milho e 6% na de trigo. E tem outras culturas ainda. E as áreas secas em todo o mundo aumentarão em 10% antes do final do século, levando 700 milhões de pessoas a viver em regiões semiáridas. Bom, e esse desequilíbrio biológico que nós vimos até agora, e a degradação ambiental, tanto no Brasil quanto no mundo, está causando uma estagnação ou declínio na produtividade agrícola. E, para resolver esse problema, nós necessitamos de uma nova revolução na agricultura, sendo que a revolução microbiana é a que vem vindo e é de extrema importância para a gente recuperar os solos e aumentar a produtividade de forma adequada. Eu acredito que todos os agricultores utilizarão micro-organismos nos próximos 10 anos, isso de um modo geral no Brasil. Mas só que nós temos que pensar que esses micro-organismos, até alguns dias atrás, eles eram grátis, eles ocorriam naturalmente, né? Esses micro-organismos estavam no solo, em diferentes locais, porque eles não eram eliminados desses ambientes. E hoje o que nós temos é uma série de produtos no mercado que são os chamados bioinsumos. E quais são esses bioinsumos, né, ou esses produtos biológicos? Bom, são os agentes de biocontrole de pragas, doenças e plantas daninhas, são os inoculantes, os promotores de crescimento, as micorrizas, os biofertilizantes ou biofortificadores, os micro-organismos diversos que são comercializados. E todos eles tentando reverter, logicamente, um quadro de degradação. Agora eu vou mostrar para vocês alguns conceitos do controle biológico. Talvez o mais simples que tenha é esse primeiro. O controle biológico pode ser conceituado como o uso de um organismo para reduzir a densidade populacional de um outro organismo, seja de pragas, seja de doença, de patógenos, seja de plantas invasoras, seja do que for. O objetivo é reduzir a população daquele organismo que causa problemas. Quando nós pensamos em controle biológico somente de doenças de plantas, o conceito mais aceito é esse de Cook e Baker, que ele se originou na primeira publicação de Baker e Cook em 1974, que eu sugiro quem quiser estudar controle biológico tem que começar por esses dois livros, o do Cook e Baker de 83 e do Baker e Cook de 1974, onde eles dizem o seguinte: controle biológico de doenças de plantas é a redução da soma de inóculo ou das atividades determinantes da doença provocada por um patógeno, realizada por um ou mais organismos que não o homem. E atualmente se reconhece 4 tipos de controle biológico, que eu vou apresentar na sequência. O primeiro deles é o controle biológico natural. Bom, o controle biológico natural, ele seguramente é o mais importante e o mais desconhecido. É aquele controle que ocorre sem a intervenção humana. E o mais importante é que ele é constantemente ativo em todos os ecossistemas mundiais, em mais de 85 milhões de quilômetros quadrados, de acordo com Van Lenteren, do IOBC.
E o desequilíbrio biológico, como nós vimos há pouco, a degradação dos solos e do ambiente, ele está reduzindo o controle biológico natural. Porque nós temos que pensar sempre que quanto maior a complexidade da comunidade de organismos, dos solos, menor serão os problemas com doenças de plantas. Eu vou mostrar na sequência algumas imagens de uma propriedade aqui ao lado, né, em Jaguariúna, fica ao lado da Embrapa. É uma propriedade de 60 hectares, é a fazenda Yamagishi, e eles produzem basicamente hortaliças, mas também eles produzem algumas frutas e ovos. E o mais importante é que eles não fazem controle de pragas e doenças. Eles não usam nada para controlar pragas e doenças. Ocorre o controle biológico natural, porque eles recuperaram a biodiversidade na fazenda deles. Mesmo sendo permitido uma série de coisas na agricultura orgânica, eles vendem os produtos como produtos orgânicos, eles não lançam mão de nada para controlar, devido ao equilíbrio que eles atingiram. Isso daqui é uma produção de inhame, em cada lugar tem um nome diferente, né? Então vocês podem ver que as plantas estão totalmente saudáveis e entre as linhas nós temos uma grande diversidade de outras plantas. Se vocês olharem, tem uma diversidade enorme de hortaliças que são cultivadas, e o importante é que, quando eles fazem a colheita de uma determinada hortaliça de um canteiro, eles não voltam a plantar a mesma hortaliça nesse canteiro, eles mudam o tipo de cultivo. Para vocês terem uma ideia aqui, a noção da área que eles têm. Esse é um plantio bastante recente, mas da diversidade que eles fazem na propriedade. Então, vocês podem ter mais uma imagem. Aqui é uma produção também de... eu sempre esqueço o nome dessa planta. É uma raiz que é bastante apreciada pela comunidade de japoneses orientais, né? E vejam, extremamente saudável. E o importante é que essa cultura tem uma raiz em torno de 40 centímetros, e depois que eles colhem é bardana o nome, depois que eles colhem a bardana, como tem uma movimentação do solo devido ao tipo de raiz, na sequência eles plantam ou beterraba ou cenoura para aproveitar que o solo está mais profundo, mais adequado para esses tubérculos. Aqui continua uma vista da produção deles, mas tem uma curiosidade: eles plantam, eles não semeiam milho semanalmente. Eles não semeiam milho por causa de controle de plantas invasoras. Então eles fazem produção de mudas de milho, como faz a produção de mudas de hortaliças, de um modo geral, como vocês conhecem. E plantam semanalmente, porque eles vendem milho verde. Aqui é uma área onde eles têm a produção de mandioca e de banana. Eles têm em torno de 10 hectares de banana totalmente orgânica. Outro tipo de controle biológico que nós temos é o controle biológico conservativo, conservacionista. Esse controle biológico ele é pouco discutido de um modo geral, porque muita gente coloca esse grupo de controle biológico, esse tipo de controle biológico, no controle biológico natural. Mas, na realidade, o controle biológico conservativo ele consiste na ação do homem, então o homem interfere, enquanto o controle biológico natural, o homem não interfere. Tá? Ele consiste na ação do homem para proteger, estimular a preservação e aumentar a população dos agentes de biocontrole e outros organismos benéficos que ocorrem naturalmente. Um dos principais exemplos é a indução para doenças de plantas, logicamente, é a indução da supressividade dos solos para controlar os patógenos habitantes do solo. Porque, só recordando, né, um solo supressivo é aquele que previne o estabelecimento do patógeno ou inibe as atividades do patógeno, né, e dessa forma se controla as doenças de solo, causadas por esses fitopatógenos habitantes do solo. Ocorre também com a recuperação da vida dos solos, que nós temos várias formas de fazer.
Uma delas é pela incorporação da matéria orgânica, que também a gente pode induzir a supressividade pela incorporação de matéria orgânica. O plantio direto, que ele permite aumentar a quantidade de matéria orgânica no solo e degrada menos o local. E, atualmente, pelos sistemas integrados que a gente vem desenvolvendo, e isso faz com que aumente o controle biológico conservativo. E é importante para o controle biológico conservativo esses novos conhecimentos que a gente vem adquirindo com o microbioma, porque dependendo do tipo de plantas que a gente cultive, a planta consegue recrutar os agentes de controle biológico. Então, as próprias plantas, elas aumentam o tipo de organismos que são benéficos para ela. Mas, para isso, nós temos que reconhecer esses organismos, essas atividades da planta, e darmos condições para que isso daí ocorra. E, felizmente, com o microbioma, isso vem sentindo um desenvolvimento bastante importante. O terceiro tipo de controle biológico é o clássico. O controle biológico clássico é aquele onde ocorre a introdução de inimigos naturais exóticos. Eles normalmente são coletados numa região de origem da praga e são liberados onde se deseja controlar o problema existente. E o controle biológico clássico, ele é ativo em mais de 3,5 milhões de quilômetros quadrados. É importante considerar a relação custo-benefício desse controle biológico clássico. Vejam que é 500 para 1. Então, é extremamente eficiente a relação custo-benefício que nós temos. E existe um número crescente, principalmente para o controle biológico de plantas daninhas. Está faltando aqui plantas daninhas, onde tem um grupo bastante importante na Universidade Federal de Viçosa e trabalha com isso. E o controle biológico clássico, o importante é que quando funciona, ele funciona para sempre, sem custos adicionais. Tem 2 exemplos importantes no Brasil, que foi a introdução de inimigos naturais para controlar o pulgão do trigo, que ocorreu uma liberação intensa entre 78 e 82, e a praga hoje está sob equilíbrio. E também o controle da cochonilha da mandioca, no início dos anos 90, que praticamente essa cochonilha causou assim, perdas tremendas na produção de mandioca, principalmente no Nordeste brasileiro, e com o controle biológico clássico, hoje ela está em equilíbrio. E, finalmente, o controle biológico aumentativo. Esse é o controle biológico que todo mundo quer ouvir, todo mundo quer fazer, todo mundo acredita que seja o mais importante. Mas ele é somente mais um tipo. Só que é justamente aquele onde se faz a venda de produtos. Então, com isso, se criou um mercado muito grande. Enquanto que os outros 3 tipos anteriores, o natural, conservativo e o clássico, não ocorre venda de produto algum. Então, o controle biológico aumentativo é aquele em que os inimigos naturais, os parasitoides, predadores, os antagonistas, são aplicados de forma massal em uma cultura com objetivo imediato ou prolongado para controlar o problema fitossanitário. Então, tem que ocorrer a produção desses organismos, seja macro ou seja micro-organismos. E, de acordo com o Van Lenteren, os predadores, principalmente para pragas, vêm sendo usados há 3.000 anos. Então, se conhece predadores há 3.000 anos. Os parasitoides são mais recentes, foram descobertos há 300 anos. Os entomopatógenos, eles também foram descobertos há 180 anos. Quando nós pensamos para controle biológico de doenças de plantas, vocês vejam que é muito mais recente. O tricoderma, apesar de ser descrito em 1794, só em 1932 se pensou em utilizar como agente de controle biológico de doenças de plantas. Já o Bacillus subtilis é de 1865 e somente em 1950 que ele passou a ser considerado como possível agente de controle biológico.
O controle biológico aumentativo ainda, ele vem crescendo anualmente. A área sobre controle biológico aumentativo cresce anualmente, não só no Brasil, mas em todo o mundo, mas principalmente no Brasil o crescimento está sendo bastante intenso, sendo que acredito que está superior a 50 milhões de hectares. Mesmo assim, aqui no Brasil sendo mais recente, a venda de produtos biológicos ocorre há mais de 100 anos no mundo. Aqui no Brasil se usa principalmente em cana-de-açúcar, citros, milho, soja, algodão, banana, uva, flores, espécies florestais, pastagem, cultivo protegido e uma série de outras culturas. Só para se ter uma ideia, só para o controle do mofo branco, principalmente soja, feijão, no Brasil se usa em mais de 8 milhões de hectares. Pode ser que esse número esteja um pouco defasado até. Quando nós pensamos em Cotésia flavipes e Trichogramma galois para controlar broca da cana-de-açúcar, é aplicado em mais de 5 milhões de hectares. Ou Bacillus thuringiense, mais de 5,5 milhões de hectares. Metarrhizium bovéria, mais de 5 milhões de hectares, sendo que, nesse último ano, só bovéria foi vendida para mais de 5 milhões de hectares para controlar mosca branca e outros problemas de pragas. Ainda em termos de conceitos, né, as pessoas preferem o termo biopesticidas, mas atualmente vem sendo discutido que o termo mais adequado seria bioprotetores. Ainda, quando a gente pensa em biopesticidas, se usa a terminologia biofungicidas para controlar doenças, bioinseticidas para pragas, bioherbicidas para plantas daninhas, bionematicídios para nematóides, mas talvez o nome que devamos utilizar seria bioprotetores. E o que vem a ser isso daí? São organismos vivos, então fungos, bactérias, protozoários, estreptopilas e vírus, animais microscópicos, principalmente, aí nesse caso, os nematóides, e macro-organismos, que são os predadores, parasitoides, são os insetos e ácaros, ou ainda os produtos naturais derivados desses organismos que são usados na proteção de plantas contra problemas fitossanitários. O mercado mundial de biopesticidas é importante a gente conhecer, porque quando a gente tem uma atividade, sempre o quanto vale isso no mercado é fundamental para podermos trabalhar com ela. Algumas publicações, principalmente do Marketing Markets, afirmava que o mercado mundial de biopesticidas, afirmam, foi de 1,2 bilhão de dólares em 2010. E eles falavam que espera-se que alcance 3,2 bilhões de dólares em 2017, com crescimento de 15,8% entre 2012 e 2017. Só que, em 2017, o mercado mundial foi de 6,4 praticamente bilhões de dólares. Vocês vejam que o dobro da previsão que eles tinham em 2012. Então, a realidade é bastante diferente do que ocorreu, porque a sociedade está exigindo isso. E a previsão agora para 2026 é que o controle biológico atinja 11,4 bilhões de dólares, com taxa anual de crescimento, a CIAGRA, de 14,5%. Esse dado de 11,4 bilhões de dólares é agora de junho de 2021, então é bastante recente. Na penúltima previsão que teve, em dezembro de 2020, assim, alguns dados foram mostrados também pelo Marketing Markets, onde fala que o maior mercado será os Estados Unidos. Entretanto, que o mercado europeu vai ser aquele que vai apresentar o maior crescimento percentual até 2025. E é importante nós ficarmos atentos às causas que são apontadas para essa estimativa. A primeira, para a Europa, tá? A primeira delas é o banimento de princípios ativos-chave de pesticidas químicos devido aos problemas de saúde pública e impactos ambientais.
Também as duras restrições ao uso de pesticidas para a conservação dos insetos benéficos, principalmente das abelhas. E, terceiro, a redução do nível de resíduos de pesticidas na cadeia alimentar. Então, dessa forma, os agricultores estão buscando alternativas. E a principal alternativa que estão buscando são justamente os agentes de biocontrole. E tenho certeza que esses três aspectos eles vão chegar rapidamente no Brasil, porque, afinal de contas, o Brasil exporta muitos produtos agrícolas. Então, se nós pensarmos na exportação de frutas para a Europa, como melão e manga, principalmente as frutas tropicais, vão ter que se adaptar a essas exigências, mamão também e outras, né, a essas exigências do mercado europeu. Para nós termos uma ideia do número de produtos biológicos registrados no Brasil, eu peguei dados somente a partir de 2011 e até dados da semana passada. Se nós olharmos, saímos de 26 produtos em 2011, em 10 anos estamos com 433 produtos. Mas o grande salto, isso é bastante importante, ele não é nesses últimos anos só não. Tá? Ele ocorreu aqui de 2013 para 2015. Ou seja, nós dobramos o número de produtos registrados. E foi justamente no período que nós tivemos uma evolução muito grande da legislação brasileira, facilitando o registro de produtos biológicos. E, logicamente, que a tendência é aumentar cada dia mais a quantidade de produtos registrados. O mercado brasileiro para 2021 está estimado em 1,7 bilhão de reais e com uma estimativa de crescimento de 33%. Entretanto, esse valor deve ser bem superior do que está sendo estimado, porque esse dado, principalmente das empresas ligadas à BC Bio, que hoje está dentro da CropLife, e se considera que, por exemplo, para algumas culturas, a cada hectare tratado com agente de controle biológico comercializado, existe cerca de 15 hectares tratados com produtos on-farm. E os produtos on-farm não entram nesta conta, mas tem uma área significativa no país. E quando nós comparamos os produtos químicos com os produtos biológicos, em termos de custo para desenvolver um produto biológico ou um produto químico, isso daí fica claro que um dos motivos do crescimento, né, do mercado de controle biológico, da entrada das grandes empresas para desenvolver produtos biológicos no mundo todo, está também relacionado aos custos para desenvolvimento desses produtos. Então, de acordo com o IOPSI, que é a Organização Internacional para o Controle Biológico Integrado, para o desenvolvimento de um pesticida químico, são necessários 300 milhões de dólares e em torno de 10 anos. Já para desenvolver um produto biológico, gira-se em torno de 2 milhões de dólares, algumas pessoas acreditam em torno de 5 milhões de dólares, mas mesmo assim é insignificante em termos dos 300 milhões de dólares, que dá aproximadamente 1% do valor, né, de um produto químico, e o tempo estimado é entre 5 e 7 anos para desenvolver um produto biológico. Além disso, tem outros aspectos. A relação custo-benefício, né, a relação de sucesso, para produto químico, a cada 200 mil moléculas se consegue uma para ser lançada no mercado. Para produtos biológicos, a cada 10 novos organismos se lança um. Além disso, nós temos que o produto químico tem um alto risco de resistência, enquanto que o produto biológico é pequeno ou praticamente zero. Eu só conheço um caso, e já há muitos anos isso ocorreu, e atualmente não temos exemplos. A especificidade também do produto químico é muito pequena, já do produto biológico é bastante alta, que é uma grande vantagem ambiental, mas é uma desvantagem em termos de mercado. E ainda os efeitos danosos ao meio ambiente, que são grandes, são muitos para os pesticidas químicos, e são poucos ou sem efeitos dos agentes de controle biológico. E uma pergunta que, esse é um slide do Joop van Lenteren, de uma palestra que estava assistindo dele,
E ele, no início da palestra, ele fez essa pergunta: o controle biológico poderá eliminar o uso de pesticidas? E a resposta nós vamos ver um pouco mais adiante. Esse slide tem esta parte em português e parte em inglês, porque é difícil eu ficar mexendo nele, mas mostra um passo a passo para o desenvolvimento de um produto biológico, desde a gente decidir qual a relevância da doença em termos de perdas, né, para estabelecer o que nós vamos desenvolver, até a integração do produto biológico que foi lançado no mercado, no sistema de manejo da agricultura, e passando, logicamente, pelo isolamento dos candidatos, seleção com métodos excludentes e includentes, a identificação dos possíveis candidatos, teste de eficácia, os estudos preliminares de produção massal para poder lançar no mercado, a formulação em escala piloto, os custos para registro e depois aumento de escala e os testes de condições, nas condições ecológicas de uso, finalmente tendo o registro, fazer a integração no sistema de cultivo. Quando nós pensamos em controle biológico de doenças de plantas, vem à mente praticamente de todo mundo a palavra tricoderma, que é o fungo mais comercializado no mundo todo para controlar doenças de plantas. Para quem tiver interesse, nesse link pode pegar esse livro gratuitamente. E, aproveitando o slide do Henrique Monte, ele mostra que os 3 principais mercados de tricoderma no mundo são justamente na Índia, Ásia e Brasil, tá? Seguido dos Estados Unidos. Então, vocês vejam que nós estamos entre os 3 maiores mercados mundiais de tricoderma. E esse mercado de tricoderma é um mercado que vem assim, bastante em ebulição, vamos dizer isso. Quando eu escrevi um capítulo para esse livro que eu mostrei agora há pouco para vocês em 2019, no Brasil nós tínhamos 21 produtos à base de tricoderma registrados. Em 2020, né, 6 meses depois que o livro foi lançado, 30 produtos à base de tricoderma já estavam registrados. Em fevereiro, 34. Eu não busquei como está a situação no mês de julho, mas deve ter aumentado. Só que no Brasil nós comercializamos somente 4 espécies: Tricoderma raisiano, Tricoderma asperellum, Coningiopsis e Tricoderma stromático. No mundo, já são comercializados outros agentes, então tem uma quantidade maior de produtos disponíveis, que é o Tricoderma raisiano, como aqui, Tricoderma viride, Atroviride, Asperellum, como tem no Brasil, uma mistura de espécies que eles fazem, Tricoderma lignorum, Tricoderma virens, Tricoderma catenulatum, Coningiopsis, como tem no Brasil, Fertile, Stromaticum, e também tem o Gansi, Coningi, Polisporum e outros tricodermas que são comercializados. Entretanto, a gente tem que pensar que das 254 espécies relatadas por BC em 2015, deve ter aumentado esse número, somente 4% delas são comercializadas como agentes de biocontrole. Então, nós temos muita coisa ainda a fazer com o tricoderma. E a demanda por tricoderma foi aumentando tremendamente. E no Brasil, se nós pensarmos em 2008, a área tratada com tricoderma, gente, era de 600 mil hectares somente. Já em 2020, essa área é superior a 8 milhões de hectares. Então, um crescimento tremendo da área tratada somente com um agente de controle biológico de doenças de plantas. Um dos capítulos que, junto com outros colegas, nós preparamos é justamente sobre os produtos comerciais à base de tricoderma, onde nesse capítulo vocês vão encontrar a relação de mais de 250 produtos registrados no mundo todo, com dados como esses que vocês estão vendo aqui. Qual é o princípio ativo, as doenças e patógenos visados, o modo de ação, as características do agente de controle biológico, a formulação de prateleira, métodos de aplicação, registro e a empresa produtora. Eu usei um exemplo de um produto que é comercializado no Brasil, o Ecotric. E como que o tricoderma funciona? Por que as pessoas querem desenvolver tricoderma?
é que o tricoderma ele age por parasitismo, como a gente pode ver aqui, ele parasitando a potássio de Sclerotinia sclerotiolo. Ele age por antibiose, como nós estamos vendo aqui, para Pythium. Ele promove o crescimento de plantas, como podemos observar. Ele induz a resistência de plantas, daqui a planta tratada com tricoderma, se não tratada com tricoderma, então vocês vejam a lesão de Botrytis cinerea. Ele também reduz, né, assim, o estresse abiótico causado às plantas, e dá para a gente observar aqui a competição, que é um outro mecanismo que tricoderma age. E, logicamente, o tricoderma tem essa grande capacidade porque é um grande produtor de enzimas hidrolíticas, como glucanases, quitinases, proteases, mas ele produz outras enzimas também. Aqui, só para vocês terem uma ideia, na promoção de crescimento, vocês vejam a testemunha, a planta tratada com tricoderma, veja o sistema radicular de feijão, testemunha e tratado com tricoderma, a diferença que dá. E o tricoderma, ele tem essa ação porque ele solubiliza fósforo, que é um elemento extremamente importante para as plantas. E aqui nós estamos vendo o tricoderma parasitando esclerócio de Sclerotinia sclerotiolo, que é o causador do mofo branco em diversas culturas. Esse slide mostra o resumo de um trabalho do Harman de 2011, que ele fala que o tricoderma é mais do que um agente controbiológico. E ele estudou o aumento de rendimento em milho em várias regiões dos Estados Unidos e mostrou que, na média, o tricoderma aumenta em 820 quilogramas por hectare a produção de milho quando se faz tratamento de sementes. Aqui é um slide do Gabriel Mascarin, que é lá da Embrapa Meio Ambiente também, onde ele fez um grande resumo como o tricoderma age. E é basicamente lá, como eu comentei agora há pouco, né, a promoção de crescimento, a competição por nutriente, antibiose, a resistência sistêmica induzida, micoparasitismo ou hiperparasitismo, só parasitismo. Ele também coloniza bastante as raízes e a tolerância a estresse abiótico. Uma coisa extremamente importante quando a gente pensa em tricoderma é que ele tem que ser compatível com os produtos utilizados na área. Aqui a gente vê em sementes de feijão, praticamente vários fungicidas eles matam totalmente o tricoderma. Veja que aqui o tricoderma não conseguiu se desenvolver, já com esses produtos, essa mistura de produtos, o tricoderma se desenvolveu, enquanto para essas duas misturas de produtos do tratamento de semente, o tricoderma foi, assim, reduziu o crescimento dele, mas ele conseguiu crescer um pouco. Então, as empresas hoje estão fornecendo essa informação de compatibilidade dos agentes de controle biológico. Aqui são algumas imagens do Murilo Lobo e do Maurício Meyer sobre o mofo branco em soja. Então, nós podemos observar os sintomas da doença. Aqui vejam a quantidade de esclerócios e o tamanho dos esclerócios que tem num solo lá em Goiás. Tá? Um solo como esse tem um potencial de inóculo tremendo de esclerose Roffe para causar problemas em toda e qualquer cultura que for colocada aí em cima. Aqui são os apotécios da esclerotínia, eles liberam os ascósporos que entram principalmente na região das flores, aqui na soja, e com isso causa todos esses problemas. E, finalmente, nessa imagem, a gente vê o tricoderma parasitando os esclerócios de Sclerotinia sclerotiola. Aqui nesse slide, a gente vê o processo de produção massal de tricoderma em estado sólido, desde o pré-cultivo até o sistema de crescimento em grãos de arroz, basicamente obtendo, então, o produto final, que são os esporos, e com isso se formula o produto para ser comercializado. Esse
Esse slide também faz parte do livro que eu mostrei agora há pouco para vocês, que é uma figura da Aida Matsumura, que é uma das autores de um dos capítulos. Só para vocês terem uma ideia de como, do tamanho de uma empresa de controle biológico, isso daqui é uma foto de uma empresa aqui no estado de São Paulo, a Balagro, que eles produzem Trichoderma bovieri e Psammonices nessa área. Em 2017, eles produziam esses organismos para mais de 3, Trichoderma, no caso, para mais de 3 milhões de hectares. Vocês vejam o tamanho da área. Quando, em 2019, eles duplicaram a área de produção e já estavam fazendo para mais de 5 milhões de hectares somente em grãos de cereais. Sendo que a produção de bacilos é feita em uma outra área distante, para não correr problema de contaminação, também aqui em São Paulo, próximo da rodovia Dom Pedro. Essas são as autoclaves para esterilizar os grãos de arroz. Veja o tamanho, algumas autoclaves, né? Eles fazem 10 toneladas por dia de produto. Aqui, toda a produção é feita em sacos de polipropileno, né, onde eles colocam uma determinada quantidade de arroz, fazem inoculação, onde eles produzem o o inóculo nesse fermentador. E aqui é uma câmara de incubação, onde nessa câmara de incubação cabe muitas toneladas de arroz inoculado com o agente de controle biológico. Aqui já é um outro sistema, que é a fermentação líquida submersa. Vocês vejam que é uma outra situação. O Gabriel, que preparou esse slide, é esse daqui. E a produção líquida ela vem crescendo em todo o mundo. Infelizmente, nós não temos produtos produzidos no Brasil, à base de tricoderma, né? Produzidos no Brasil via fermentação líquida, mas deve aparecer nos próximos anos. Esses são os propágulos produzidos por fungos na fermentação líquida, que são os conídeos submersos, blastosporos, microesclerócio, clamidospora e micério. Quando nós pensamos em bacilos, que é um outro organismo, talvez seja o organismo que tenha o maior número de produtos disponíveis no mercado no Brasil atualmente, é uma bactéria, né, o bacillus, e muita gente só utiliza sempre bacilos subtilis, mas não é só bacilos subtilis que existem, um monte de outros bacilos que nós vamos ver agora há pouco. E o bacillus é bastante eficiente em controlar doenças de plantas, porque ele age por antibiose, como vocês estão vendo aqui, ele não deixa o Sclerotium rhophis crescer, age por competição, por indução de resistência e promoção de crescimento também. E alivia estresse abiótico. O bacillus como agente de controle biológico é bastante interessante porque ele é eficiente em colonizar raízes. Haja vista que é uma bactéria habitante do solo. Também compete por espaço e nutrientes de forma bastante eficiente. É um grande produtor de antibióticos e outros metabólicos, praticamente produz mais que 50 que age sobre patógenos. E é uma fonte de novos compostos químicos, além disso. Ele induz resistência e uma coisa extremamente importante no bacillus, né? Ele tem uma estrutura de resistência, que são os esporos ou endósporos, e isso facilita muito a formulação. E ele tem um shelf life bastante longo, chegando até a 2 anos, tal como um produto químico. A fermentação é totalmente líquida e é bastante rápida. Em 2 dias se consegue fazer a sua multiplicação. Enquanto lá para o tricoderma, exige em torno de 10 a 17 dias, dependendo do isolado e das condições existentes. Quando nós pegamos um dado aqui do Brasil, da Christian Hansen, mostra que a aplicação da mistura Bacillus subtilis e Bacillus icaniformes apresentou um incremento de 15,3% na produtividade de cana-de-açúcar em 20 campos experimentais. Esse é um aumento considerável quando a gente pensa em ensaios produzidos em 20 áreas distintas. No Brasil, no mês 3 de 2021, nós tínhamos 57 produtos à base de bacilos registrados, então vocês vejam que tem mais do que o próprio tricoderma,
e são registrados basicamente bacilos amiloliquefáceis, bacilos subtilis, liquiniformes, metilotróficos e bacilos púmidos. Sendo que o maior mercado brasileiro para bacilos atualmente é para controlar nematóides, que vem aumentando bastante de importância no país. São relatadas mais de 370 espécies de bacilos, e somente 1%, como vocês podem ver, são, das espécies conhecidas são comercializadas aqui no Brasil. E quando nós pensamos em produção on-farm, basicamente nós estamos falando da multiplicação de bacilos. Algo importante que vem ocorrendo é que teve uma grande mudança nos últimos anos. A principal mudança é que os grandes agricultores, eles descobriram o controle biológico. E, além disso, eles descobriram também que é possível eles construírem seus próprios laboratórios e realizar a própria multiplicação desses agentes. E outro fato bastante importante é que existe uma disponibilidade no mercado brasileiro de profissionais qualificados para fazer a multiplicação desses agentes contra biológico. Só para vocês terem uma ideia, todos os meus últimos alunos que saíram de mestrado e doutorado, todos estão trabalhando nas empresas privadas, nas empresas que fazem controle biológico. Agora, focando um pouco da produção própria de agentes controbiológicos, sempre me pergunto, é possível? Sim, a resposta. É viável economicamente? Sim, mas depende de uma série de aspectos. Tem alguns agricultores que começaram a fazer a própria produção e desistiram devido a problemas de custos, muitas vezes não sendo compensatório. Pode comercializar? Não. E nós temos um monte de exemplos de sucesso e de insucessos, como tudo ocorre na vida, e falta, talvez um dos grandes problemas, o controle de qualidade dessa produção, e também falta uma regulamentação que o Ministério da Agricultura está trabalhando e deve, até final do ano, ser uma atividade regulamentada, onde vai exigir uma série de coisas de quem faz a produção on-farm, sendo que isso é bastante importante para melhorar a qualidade dos produtos. Eu vou mostrar um caso para vocês de produção. Bom, quando a gente fala em produção própria de agentes de controle biológico, todo mundo pensa que é bastante recente isso, né? Na realidade, não é nada recente, é bastante antiga, se nós formos considerar. Por exemplo, o Brasil produz betarrísio desde os anos 70, principalmente nas usinas de cana-de-açúcar do Nordeste brasileiro, onde se iniciou, né, para controlar a cigarrinha da cana-de-açúcar. Mas também na região sudeste é bastante grande o uso do betarrísio para controlar a cigarrinha. O vírus fraco da tristeza dos cítricos começou na década de 60 e até hoje é utilizado. O primeiro produto que foi colocado no Brasil, vendido no Brasil, a base de tricoderma, foi em 87, dessa forma aqui que vocês estão vendo. A Embrapa comercializava isso daqui lá em Caxias do Sul. No controle, por exemplo, tombamento do fumo, em 2000 começaram a usar bastante, principalmente pela Souza Cruz, e o agente controbiológico deles era produzido no Rio de Janeiro e distribuído para os produtores. Também para controlar o mal das folhas da seringueira, a mosca da renda, ácaros, né, em seringueira, se multiplicava Hansfordia pulvinata, Irsutella verticiloides, Sporotrichis, já nos anos 90 também. O acremônio vem desde as décadas de 90 sendo produzido em escalas. Em outros países ocorre exatamente a mesma coisa. Aqui no Brasil, ainda a Bovéria era produzida para controlar o moleque da bananeira desde os anos 90. E talvez o principal exemplo de área, né, seja o baculovírus anticárcia, que era produzido para controlar anticárcia gematalis em soja já desde 1989. Nessa época, tinha mais de 1 milhão de hectares tratados com baculovírus anticárcia. Eu vou mostrar só um exemplo de uma empresa que produz em tricoderma, bastante simples, foi selecionado diferentes isolados para controlar esclerotina e fusário. Foram realizados testes
em laboratório pelo Bernardo Rafael de Vieira, aqui na Embrapa Meio Ambiente, e o agricultor montou esse laboratório e faz a produção de 500 quilos de tricoderma por semente para uso próprio. Ele já era um usuário de agente de controle biológico. Agora, vocês terem uma ideia de alguns fermentadores para produzir bacilos subtilis, licheniformes, thuringienses e outros para controlar esclerotina, nematóides e lagartas. Ou seja, esse agricultor tem 6 fermentadores de 1.000 litros. Aqui, outro tipo de fermentador de 1.600 litros vem sendo utilizado por um outro agricultor. Esse agricultor optou para fazer dessa forma a produção de bacilos. São essas caixas fortemente aeradas, tá? Já tem grandes empresas fazendo desta forma. Entretanto, normalmente as pessoas, quando falam de produção on-farm, pensam isso daqui não é produção de micro-organismo antes de tudo, né? Isso daqui é algo muito mal feito, que não deve ocorrer de forma alguma. Só para mostrar uma imagem de um agricultor, esse daqui é o maior produtor de milho do país. Ele não usa produto químico nenhum há mais de 20 anos, e ele usa, sim, um fermentado de matéria orgânica que nós chamamos de biofertilizante. É uma fermentação aeróbia, só de composto orgânico junto com açúcar. Ele usa composto orgânico porque o composto orgânico não tem patógenos, nem patógenos humanos, nem patógenos de plantas, e ele faz aplicação nessa área de milho diariamente. Vejam só uma imagem que tem da produção de milho. Isso daqui é totalmente sem uso de produtos químicos. Quais são as perspectivas para o controle biológico? Bom, nós temos que considerar que os agricultores estão ávidos em reduzir custos. E, portanto, por técnicas alternativas. O controle biológico vem se popularizando dentro da sociedade, né? E as pessoas querem que seja utilizado. No Brasil, está virando prioridade das agências de fomento, de pesquisa, de ensino. A Embrapa lançou, há 3 anos atrás, um programa Bioinsumos, só para pesquisa dentro da própria Embrapa. A legislação brasileira ela também evoluiu tremendamente nos últimos 10 anos, que eu acredito que seja a melhor legislação do mundo para registrar produtos biológicos. Logicamente que ela necessita continuar evoluindo, mas nós tivemos uma grande evolução lá nos anos 2011, que permitiu aumentar o número de registros de produtos biológicos. E, para o controle biológico aumentativo, talvez o mais importante é que novas empresas estão sendo abertas no país. Aumentou muito o número de empresas que vendem produtos biológicos devidamente registrados. Portanto, novos produtos vão surgir no mercado. E no ano passado foi lançado o programa Bioinsumos pelo Ministério da Agricultura, e com isso incentivando ainda mais o uso de agentes de controle biológico. Quando nós pensamos somente em tricoderma e bacilos, que são os 2 principais agentes de controle biológico de doenças de plantas, nós temos que considerar que tricoderma e bacilos não são somente agentes de controle biológico de doenças de plantas. Eles têm outras funções, eles trabalham para outras coisas. Um deles eles são promotores de crescimento e de produtividade das plantas, que isso é bastante importante. Eles aumentam a eficiência do uso de nitrogênio pelas plantas. Se vocês lembrarem aquele slide do Rockström, né, mostrando os limites planetários, vocês lembram que nitrogênio tem uma importância vital para o nosso planeta. E também eles aliviam o estresse, os impactos do estresse salino, de seca e de outros fatores abióticos. Por isso que eles são bastante importantes. E quando nós imaginamos discutir o controle biológico, né, de um modo geral, nós temos que novamente pensar nesse slide que foi mostrado lá no início do Joop van Lenteren, dizendo que isso torna o Brasil provavelmente o país com a maior área de biocontrole aumentativo em todo o mundo. Para que isso ocorra e aumente continuamente,
nós precisamos, logicamente, formar pessoas que venham trabalhar com controle biológico, não só de doenças, mas também de pragas, plantas invasoras, tanto fazendo pesquisa nas instituições públicas, como nas instituições privadas, como, inclusive, criando empresas de controle biológico. É fundamental que formemos cada vez mais gente que faça exatamente controle biológico. E, para responder aquela pergunta lá atrás do Joop van Lenteren, controle biológico poderá eliminar o uso de pesticidas? A resposta dele é bastante simples. Se você e eu quisermos e acreditarmos, sim. Mas em combinação com plantas resistentes e manejo integrado de pragas. Caso contrário, a gente não vai conseguir, logicamente, fazer com que isso ocorra. E quando nós pensamos em manejo integrado de pragas, o grande problema justamente é mudar a mentalidade das pessoas para fazer o controle integrado e mudar a formação das pessoas para fazer controle integrado de pragas. Logicamente, pragas aí envolve doenças, plantas invasoras, tudo, né? Por quê? Se nós formarmos as pessoas nos cursos de agronomia simplesmente para aplicar produtos químicos, não tem como a pessoa saber fazer controle integrado. Temos que ensinar, sim, controle biológico nos cursos de agronomia, sendo que eu, pessoalmente, só conheço hoje um curso de agronomia que tem uma disciplina específica de controle biológico de doenças de plantas. Não sei se tem outros. Eu só conheço um, que é a Universidade Federal de Lavras, onde é dado um curso optativo de controle biológico de doenças de plantas a nível de graduação. Em nível de pós-graduação, tem muitas universidades que já possuem cursos, né? Mas nós temos que aumentar essa disponibilidade de cursos para os alunos. Eu agradeço a todos e me coloco à disposição para responder as perguntas que eu puder responder para vocês. Obrigado. Agradeço ao Wagner, excelente palestra. E agora vamos passar para as perguntas. Pode fazer a pergunta que vocês desejarem, não se sintam constrangidos, por favor. Oi, boa noite, Wagner. Deixa eu me apresentar para você. Bom, primeiro eu te agradecer por ter aceitado o convite dessa moçada aí super animada, que está organizando a Semana de Agronomia. Eu sou Rosana, sou professora da UENF, te dou as boas-vindas e te parabenizo aí por esse conjunto de informações. A gente sabe como que é difícil colocar num prazo curto de tempo uma quantidade muito grande de informações importantes de uma forma tão didática, né? Então, parabéns e obrigada. Eu não sei se a moçada explicou para você, mas a gente tem a Semana de Agronomia que acontece sempre em novembro. É uma semana acadêmica, isso é uma atividade que eles têm que realizar anualmente, e eles se envolvem nisso e se empenham bastante para trazer convidados de renome, né, e que vão realmente impactar e despertá-los, né, para novas áreas do conhecimento. E, então, acho que isso foi plenamente atingido essa noite. Eu vi que a gente tem perguntas aqui no chat, mas nesse ano eu sou a professora que eles indicam uma espécie de mentor, né,
Então, esse ano eu sou a mentora deles aqui nesse evento, na Seagro, e então eu vou aproveitar que eu estou com a palavra e dizer que, para a minha área de atuação, especificamente, no final você trouxe assim a cereja do bolo. Eu trabalho com a área de resistência a doenças em plantas, e quando você fala da associação, né, das ações relacionadas com o controle biológico, a resistência de plantas e o controle de pragas, então eu acho que isso é realmente o que a gente precisa passar para a nova geração de agrônomos que está vindo aí. A gente sabe da pressão, né, em termos de produção de alimentos de uma forma mais sustentável, mais ambientalmente, menos agressiva, né, do ponto de vista ambiental. Inclusive, esse é o mote da Seagro esse ano, a questão de você trazer a segurança alimentar, mas também atender aos objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, né? Então, da gente trabalhar a nossa profissão, a nossa atuação em consonância com essas diretrizes. Então, eu acho que isso também veio muito, assim, a preencher essa lacuna, né? E aí eu vou colocar aqui algumas coisas para a sua ampla opinião, né, para a gente debater um pouco. Bom, me reportando ao início e ao final, né, da sua palestra, a gente sempre é bombardeado com informações de que o Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos, né? Por outro lado, e isso, de uma certa maneira, traz um aspecto muito negativo para a agricultura no país. E, por outro lado, a gente vê muito pouco, proporcionalmente falando, a divulgação, né, do uso e dos resultados do controle biológico. Então, eu queria que você falasse um pouco, na tua experiência, como é que você enxerga, né, essa dicotomia aí, né, se divulga tanto o uso de agrotóxicos, mas se divulga tão pouco o sucesso e o uso, né, do controle biológico no nosso país, né? Então, esse é um ponto. E você mencionou muito bem sobre a questão do incentivo, né, que vem sendo dado aí, a questão das empresas que produzem os bioinsumos e tal. E a gente sabe que São Paulo tem a FAPESP, né, uma agência, a principal agência, né, depois do CNPq. Bom, acho melhor a gente nem falar do CNPq hoje, vamos pular logo para a questão da FAPESP, porque não sabemos como é que está a situação lá. E eu queria saber se existem editais específicos da FAPESP para a produção de bioinsumos e também para estimular, Wagner, startups, né, empresas de base tecnológica, comandadas por jovens e tal, se existem, né, esses incentivos para essa moçada ingressar aí no mercado de uma forma empreendedora, né, com uma startup, alguma coisa assim. E, por fim, eu queria também que você comentasse um pouco sobre esse processo, né, falando um pouco sobre propriedade intelectual, propriedade industrial, você falasse um pouquinho como é que anda essa questão do processo de registro dos bioinsumos. Você colocou aí essa questão, né, de que o produtor ele pode produzir, mas não pode comercializar. Então, o que é necessário para a gente ter caminhar para essa questão do registro de um produto? Acho que eu falei um monte de coisa, mas enfim. Eu tentei anotar aqui algumas coisas, mas primeiro eu te agradeço, tá? E parabenizo, porque realmente eu acho fundamental abrir a possibilidade para os estudantes. Isso me recorda, na época lá em Piracicaba, isso lá nos anos 70 ainda, nós tínhamos um forte centro acadêmico, Luiz de Queiroz, onde nós tínhamos as semanas, né? E o centro acadêmico
proporcionava para os estudantes, não uma semana de agricultura, mas tinha, assim, várias semanas. Nós tínhamos a Semana do Café, Semana da Pecuária, Semana da Pastagem, Semana de Alimentos, enfim, tinha, ao longo do tempo, né, nós tínhamos umas 5, 6 semanas organizadas por diferentes pessoas, e ocorriam sempre à noite no centro acadêmico, né? Isso, e além de congregar as pessoas, era um ponto de a gente realizar muitas discussões. Eu sei que não é fácil, então eu sei que para os alunos isso causa dificuldade, só que o crescimento para quem organiza é bastante grande. E vocês tenham certeza de que isso traz uma série de vantagens. Eu vou falar que eu, pessoalmente, eu tive bastante vantagem. Eu, na época, editava uma revista, na revista O Solo, que, infelizmente, depois de 88 anos, ela parou de existir, né? Isso daí trouxe uma série de vantagens quando eu me formei, inclusive para arrumar um emprego na época, né? E também outras vantagens que para a minha vida profissional, tá? Então, eu parabenizo você por colaborar com os alunos e, logicamente, para os alunos que estão organizando essa semana. Bom, você falou, assim, de uma forma geral, de vários aspectos, mas eu anotei aqui 2 palavras que eu acho bastante importante, que é a segurança alimentar e sustentabilidade. Segurança alimentar não é só produzir alimento, né, mas produzir alimento de forma sustentável, naquele tripé econômico, social e ambiental. Sem esse tripé, nós não vamos para lugar nenhum, realmente, e hoje todo mundo está vendo isso daí, e um aspecto que as pessoas ainda não estão enxergando muito bem é que essa segurança alimentar depende muito das mudanças climáticas, que nós temos que dar um jeitinho nela. Hoje pela manhã teve uma discussão onde um especialista estava falando... eu conheço um pouco mudanças climáticas devido a que a minha esposa trabalhou, infelizmente ela faleceu, mas ela trabalhou com mudanças climáticas por 20 anos, né? Nos últimos 20 anos dela. E isso daí vai ser, sim, limitante para a gente ter segurança alimentar e sustentabilidade, porque interfere em doenças, em pragas. Você trabalha com resistência, né? Eu falei da mudança climática para chegar na resistência. Os genes de resistência a doenças e pragas, eles vão ser quebrados, dependendo da temperatura, aliás, são quebrados, né? Então, nós temos genes que não vão mais funcionar com o aumento da temperatura. Isso é gravíssimo para a produção de alimentos no mundo, como, por exemplo, um gene só em trigo, né, relacionado com resistência à ferrugem, ser quebrado vai causar um problemão, né? Ainda ligado aos genes, nós temos as nossas brássicas, que são de extrema importância, e elas são muito sensíveis, né? Os genes delas são sensíveis a aumento de temperatura, né? E outros, né, que nós temos aí, que aumentar a temperatura vai ter, sim, problema sério com a resistência. Eu anotei também algo aqui importante em termos de resistência, que eu acho fundamental, né? Para quem faz fitopatologia, pensar em resistência a doenças de plantas é a primeira coisa, né? A gente discute os outros métodos, mas sempre o primeiro método que nós discutimos é resistência, porque ele é fundamental. Se nós tivermos uma planta, seja resistência vertical, horizontal, que acho que os alunos já estão por dentro disso daí, ou mesmo tolerância, dá uma facilidade para o agricultor tremenda, né? Então, se nós pegarmos um pepino, uma abobrinha que seja resistente ao ídio, por exemplo, reduz um problemão que nós temos para produzir. Então, isso é fundamental. Mas nós temos que também começar a pensar em termos de resistência e de melhoramento de plantas, nós temos que pensar no melhoramento para permitir que o controle biológico haja. Parece absurdo, né? Fazer melhoramento de plantas para o controle biológico. Eu lembro, em 1991, num livro que eu publiquei, eu escrevi justamente isso, que o melhoramento tem que parar de pensar em quilos por hectare e fazer melhoramento para o controle biológico. Por que isso daí?
Depende de como faça o melhoramento, nós perdemos algumas características. E uma delas é uma característica da qual os micro-organismos que se desenvolvem na superfície da planta como um todo, na parte aérea, solo, espermosfera, rizosfera, carposfera, filoplano, tudo, né? Eles não têm ambiente adequado para se desenvolver. E se os nossos organismos, que fazem controle biológico natural, não têm condições de se desenvolver na planta, então, um dos principais métodos de controle, que é o controle biológico natural, nós vamos estar deixando de lado. Então, os melhoristas têm que começar a pensar também no melhoramento visando o controle biológico, tá? Que é uma coisa bastante importante. Bom, isso daí em termos de resistência pelos comentários que você fez na sua introdução. Especificamente, eu vou começar pela FAPESP, tá? Que você fez um comentário que em São Paulo, felizmente, nós temos a FAPESP. Sim, felizmente nós temos a FAPESP. É uma fundação excelente, há muito tempo já ela vem trabalhando em prol da ciência do Estado, e o Estado deve muito à FAPESP. Então, 1% dos impostos pagos em São Paulo vai para a FAPESP, e a FAPESP destina isso à pesquisa, e o mais importante, a FAPESP só pode usar 5% do que ela recebe na administração. O restante ela tem que investir em pesquisa. Então, isso faz da FAPESP um sistema bastante enxuto e bastante eficiente, né? Quanto menos burocracia, mais eficiente é o sistema. E a FAPESP tem isso daí. A FAPESP ela tem um programa chamado PIP, que é um programa para pequenas empresas, é a pesquisa dentro da pequena empresa. E muitas vezes a pequena empresa não precisa nem existir, mas a ideia tem que existir. E uma das áreas que tem recebido financiamento de forma bastante importante da FAPESP, nesse programa PIP, é justamente a área de controle biológico. Diversas pequenas empresas surgiram justamente com o apoio do PIP. Por exemplo, lá no laboratório, nós temos vários alunos que terminaram o doutorado e fizeram um bom projeto para desenvolver produto, submeteram à FAPESP, receberam recursos. Esse recurso ele é a fundo perdido, a FAPESP não quer que ninguém devolva, pelo contrário, ela quer que a empresa cresça com esse incentivo que ela recebe, dá uma bolsa, né, para a pessoa se manter no período do projeto também. Por quê? O imposto que essa empresa vai pagar depois vai retornar também para a FAPESP. E esse aqui é o retorno que interessa. E você falou de algo que seja importante, dos estudantes serem também empreendedores, né? Iniciar. Eu vou dar exemplo só de um aluno que eu tive, de doutorado. Ele, quando quis fazer doutorado, ele falou assim para mim: Wagner, eu estou aqui para fazer doutorado porque eu quero montar uma empresa de controle biológico. Tá? Logo de cara. E, bom, ele montou a primeira empresa quando ele fazia graduação, fazia doutorado, porque ele estava sem bolsa. Ele veio de uma empresa privada e a empresa privada parou de dar o salário dele, então ele ficou a ver navios, como a gente diz, né? E aí ele montou uma empresa de controle biológico na cozinha dele, praticamente, né? E com quase nada. E com isso ele vendia tricoderma para alguns agricultores e sobreviveu. Bom, acabou não dando certo. Eu consegui uma bolsa para ele de estudo, deu para ele começar a sobreviver. Quando ele terminou o doutorado dele, ele montou uma outra empresa na casa que ele alugava também em Jaguariúna. Teve um certo sucesso, mas daí teve um problema de desentendimento com a pessoa que estava junto, fecharam essa empresa. Aí ele montou uma terceira empresa de controle biológico, já um pouco mais organizada, porque daí ele já tinha mais experiência, já tinha um
certo recurso, né, para ser investido. Bom, resumindo a história, no ano passado essa empresa dele foi comprada por um grande fundo e hoje, se ele não quiser mais trabalhar, ele não trabalha, tá? Mas ele continua como diretor da empresa, e uma parte legal, como ele viveu tudo isso daí, ele permite que todos os funcionários que se desejarem fazer mestrado, por exemplo, doutorado em controle biológico, eles liberam para fazer e continuam pagando o salário da pessoa, sabe? Porque ele viveu essa situação. Então, sim, a FAPESP tem editais que ela abre 2 vezes ou 3, eu não sei quantas vezes por ano que abre editais para o PIP, que é só visando pesquisa em pequenas empresas. E não precisa ser controle biológico, a pessoa tem que ter uma ideia importante, uma ideia legal, e não uma ideia de falar assim, eu vou fazer o que todo mundo está fazendo. Não, tem que ter uma ideia inovadora, porque quanto mais risco for investimento, né, mais retorno ele pode dar se der certo. Então, tem que ter uma ideia importante. Isso ela está fazendo. Bom, em termos de legislação de registro, primeiro, o que existe hoje é registrado como agrotóxicos ainda, né, dentro da lei dos agrotóxicos. Eu não vejo problema nisso daí, muita gente vê problema, mas eu não vejo problema, porque é um produto para controlar pragas, doenças, então não teria problema, mas a nossa legislação ela evoluiu muito, e nós devemos muito assim, um trabalho intenso de uma pessoa do Ministério da Agricultura, que é o Rangel, né? Um agrônomo que resolveu arregaçar as mangas e melhorar as normas para registro. Ele queria um grande número de produtos registrados. E eu sempre gosto de falar o nome dele, porque realmente ele deu um incentivo muito grande para as empresas também. Ele abriu para as empresas discutir registro. E, na época, nós criamos lá na Embrapa, mas nós nunca fomos sócios, a gente não podia, a ABCBio, que é a Associação Brasileira das Empresas de Controle Biológico, e justamente para que as empresas pudessem conversar nos órgãos oficiais para poder melhorar as normas para registrar produtos biológicos. Então, nós devemos muito essa melhora na legislação ao Rangel e, logicamente, a criação da ABCBio, né, que hoje está dentro da CropLife, como eu falei durante a apresentação. Quando nós pensamos na produção on-farm, que talvez seja por isso que você fez a pergunta, realmente é um problema isso daí, né? A pessoa compra um produto prontinho e coloca lá no fermentador e inicia a produção própria dela. Mas, legalmente, isso é legal, não é ilegal de ser feito, tá? Se faz isso no Brasil com iogurte, com outra coisa, né? Só que eu acho que para a agricultura nós precisamos realmente normatizar isso daí. Por quê? Existem situações bastante específicas. Vamos pegar um exemplo do nosso semiárido. Então, quando eu pego um agente de controle biológico que foi desenvolvido na região sul do país, ou que veio do exterior, foi isolado de um clima temperado, e vou tentar aplicar esse organismo lá no semiárido, né, nosso, onde a temperatura do solo, um solo que tem 1%, 2% de argila, o restante é areia, a temperatura do solo, então, um solo excelente para nematóides, né, e outras coisas, macrofomina, etc. Uma região que a temperatura do solo, ela diariamente vai acima de 40 graus, sendo que a gente aplica um organismo que ele é adequado para 25 graus, 27 graus. Então, ele não vai trabalhar adequadamente. Para esse local, a melhor situação é fazer um isolamento e seleção dos organismos adaptados àquele local. Então, nós temos até um contrato com uma empresa justamente para isolar e selecionar organismos específicos para a região deles. Eu estou dando um exemplo mais extremo, né? Aí o que tem que fazer?
essa empresa vai ter que, logicamente, apresentar alguma coisa aos órgãos oficiais, né, do que ela está fazendo, porque ela vai vender o produto que nós vamos comer. Então, nós não podemos simplesmente ignorar. Mas a lei, ela não acompanha a dinâmica da tecnologia. A tecnologia é rápida. A legislação, ela é mais lenta. Ela tem que ter primeiro o problema para depois ela começar a preparar a lei. Não dá para ela fazer uma lei de uma coisa que não existe, né? Então, hoje existindo, já está existindo uma grande discussão sobre isso daí, e principalmente, e eu vejo de uma forma bastante salutar, é que vai estimular que os grandes agricultores, não só grandes, né, a união de alguns pequenos agricultores, eles façam o isolamento e a seleção dos organismos adequados para eles, e depositem isso daí numa coleção de cultura. E com isso, o que vai acontecer? Eu sei que tem poucos alunos assistindo, né, presencialmente, depois pode ser que aumente bastante isso daí, mas esse vai ser um grande mercado para quem está saindo da sua graduação, do seu mestrado, do seu doutorado, na área biológica. Então, é bastante importante que venha essa legislação. Logicamente, sem grandes burocracias, né? E a primeira pergunta que você fez, né, foi sobre afirmou que o Brasil é o maior usuário de agrotóxicos do mundo. Sim, o Brasil é o maior usuário em termos de volume, né, no mundo. E também é o maior usuário de controle biológico no mundo. Tá? A primeira todo mundo conhece, a segunda não. Né? Por que nós somos os maiores usuários de agrotóxicos do mundo? Por um motivo simples. Nós somos, quando a gente pensa em soja, nós falamos aí em 40 milhões de hectares, né? Quando nós falamos em milho, a gente fala de 9 milhões de hectares. Nós temos uma área de cana-de-açúcar em torno de 10 milhões de hectares no país. Então, quando a gente pensa em agricultura no Brasil, é tudo em milhões de hectares, né? Isso daí, se nós pensarmos que nós não temos alternativas para controlar plantas daninhas, por exemplo, sem ser herbicida, faz com que o Brasil seja o grande usuário de herbicida do mundo. Porque não dá para fazer, por exemplo, uma colheita mecanizada sem uso de herbicida. Então, ainda nós estamos sem alternativas para alguns produtos. Então, se a gente pensar em controle biológico de plantas daninhas, nós temos um grupo no Brasil mais forte, que é a Viçosa, e uma pessoa que trabalha na Embrapa Meio Ambiente, com o tema. Nós tínhamos um grupo em Jaboticabal, mas infelizmente a pessoa se aposentou. Então, nós não temos nós não temos alternativas, né? Então, isso daí faz com que o Brasil use muito herbicidas, né? Em primeiro lugar. Primeiro não, hoje em volume sim herbicida, né? A outra coisa que nós temos é que na formação dos estudantes, eu lembro, quando eu fiz agronomia, só me ensinavam produtos químicos, tá? E eu fiz lá nos anos 70. E infelizmente eu vou em alguns locais que ainda continuam ensinando só controle químico, né? Então, como que um agrônomo recém-formado vai sair e vai falar de controle biológico? Felizmente, os agricultores estão cobrando isso, né? É uma mudança que os agricultores estão querendo que as escolas ensinem controle biológico, porque eles precisam de gente para isso. Lógico que é lento, né? Formar pessoas, a gente leva alguns anos, não é instantâneo. Mas nós já temos profissionais bons, e por isso que, quando a gente fala da área de controle biológico, que vem aumentando, por exemplo, a área no Brasil, o aumento previsto lá de mercado 33%, gente, 33% de aumento de uso de controle biológico em um ano é um absurdo, se a gente for pensar
em termos mundiais, tá? Não sei se eu respondi aos seus questionamentos, tá? Respondeu muito bem, eu acho que é uma experiência importantíssima, né, que você está passando para a gente, e muito especialmente aqui para os nossos estudantes, e a gente fica muito feliz e muito grato aí por você compartilhar todo esse conhecimento conosco. Obrigada, Wagner, vou deixar os meninos também perguntarem alguma coisa, tá bom? Obrigada, viu? Obrigada. Nada, Rosana. Nós temos uma pergunta aqui no chat. Deixa eu só olhar aqui. A Melissa Assis perguntou: seria a agricultura sintrópica uma ferramenta de controle biológico natural? Agricultura Sintrópica. Poxa vida, Melissa, acho que eu vou passar na resposta, porque eu não conheço exatamente para te dar uma resposta adequada, tá? Então, o que eu afirmar, eu não vou estar com segurança nisso daí. Se você só me falar um pouquinho dela, eu consigo te dar uma resposta talvez mais adequada. Você poderia só me dar uma explicaçãozinha básica sobre o que você entende com agricultura sintrópica? Pode abrir o microfone se quiser, Melissa. Não, professor, tá tudo bem. Do que eu entendo, a agricultura sintrópica, no caso, seria uma agricultura verde, uma agricultura que você colocaria várias culturas juntas para que ocorresse uma troca do ecossistema. Ah, tá ok, sem dúvida. Acho que aquelas fotos que eu mostrei logo no início, quando eu falei controle biológico natural, né, eles fazem exatamente isso, Melissa. Talvez, assim, as pessoas nem sempre acreditam nisso, né? Eles produzem em torno de 50 hortaliças naqueles 60 hectares deles. Então, dá para você ter uma ideia da mistura que isso tem lá na área. E quem está agindo é o controle biológico natural, devido justamente à biodiversidade. Show de bola, professor. Muito obrigada pela contribuição. Obrigado pela pergunta, Melissa. Vocês podem ter certeza, se eu não souber, eu vou falar que eu não sei, realmente, tá? Não tem esse problema de falar que eu não sei, tá? Ô, Wagner, eu acho que você pode também se preparar aí para depois os pedidos de estágio aí, né, no seu laboratório. Olha, estou vendo a Nayara ali já, entendeu? Sempre são bem-vindos. Nós temos lá, atualmente eu estou com 11 orientados lá no laboratório, tá? E o duro é orientar sem estar lá presente, né? Porque eu já sou idoso, então eu não posso ficar frequentando o laboratório. Os alunos podem, e eu oriento tanto na Unesp quanto na UFLA, então sempre tem um grupo grande de alunos de mestrado e doutorado lá no laboratório. De iniciação científica, atualmente, só tem uma pessoa só, porque a bolsa que eu tenho uma bolsa só de iniciação, então hoje precisa ter bolsa, né? Então só está com uma pessoa. Mas de mestrado e doutorado tem um número considerável lá, mais do que eu deveria ter, talvez, até, mas sempre é bem-vindo, tá? Tá bem, acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta. Eu vou compartilhar minha tela aqui para poder fazer o sorteio. Rapidinho. Olha, mas vocês podem também, de graça, sem sorteio, sem nada, pegar aquele livro lá e eu pus o link na apresentação, tá? Ah, você vai poder enviar a apresentação para a gente depois? Que eu posso enviar por e-mail para o pessoal. Espera que eu já copio já o link para você e mando. Só um minutinho, tá? Tá bem, enquanto isso eu vou fazendo aqui. Aí, gente, eu coloquei aqui os nomes de vocês, né? Os que responderam a lista de presença, do 2 ao 9, né?
Aí, quem for sorteado, eu posso colocar meu telefone aí no chat e vocês mandam mensagem para a gente poder encaminhar o livro com os respectivos endereços, tá bom? Vamos ver. Número 6, Andressa Maria. Aí, Andressa, eu vou só colocar meu número aqui, que aí você envia, tá bem? Parabéns. Olha, esse é Gente, ô Nayara, Oi. deixa eu perguntar, como é que vocês estão fazendo a entrega do livro? Porque o José Gabriel só falou que só poderia pegar o livro lá na UENF, sendo que como não está tendo aula, eu não estou indo para a UENF. Mas você tá aqui em Campos? Tô assim que em Campos, eu não moro tão longe da UENF, só que, tipo assim, eu acho que ele não quis Não, você encontrar pode, é comigo porque o alguma livro tá vez. até com ele. O livro que ele mediou a palestra tá até com ele. Aí, eu não sei. Ele tá na palestra aí. Gabriel, depois você me fala que a gente marca um lugar para te entregar o livro. Esse de hoje a gente vai enviar pro endereço. Eu não sei onde a Andressa mora, né? É aqui em Campos, Andressa? Você tá na reunião ainda? A Andressa não tá aqui, não, Nayara. Não? Acabei de ver aqui. Tá, eu vou ter que falar por e-mail, então. Mas aí, Melissa, a gente dá um jeito de entregar ainda essa semana, se der, tá bom? Tá bom, mas, tipo assim, não precisa necessariamente entregar minha casa, mas se quiser fazer um ponto de encontro mais fácil, tipo, o Extra pra mim é ótimo, porque eu moro no Super Bom, daqui da 28, então, tipo, encontrar no Extra, eu acho que seria legal pros dois, entendeu? Ah, tá ótimo. Mas depois a gente conversa sobre. Tá bem. Eu mandei o link para vocês aí, tá? Ótimo. Vocês podem pegar gratuitamente este livro. E se vocês quiserem ler um pouco sobre efeito de mudanças climáticas em doenças de plantas, tem 3 livros grátis também que vocês podem